1950 Hong Kong. Uma casa pequena em Kowloon. Um menino de 10 anos estava sentado no chão, irritado, braços cruzados. Seu pai, Li Ruixuan, segurava um livro antigo, Ao Te Ching. 2500 anos de sabedoria chinesa. E lia em voz alta. Nada no mundo é mais suave e fraco que a água, mas para atacar o que é duro e forte, nada pode superá-la. O menino rolou os olhos. Isso não faz sentido. Por que não? A água é fraca. Eu vi você derramar água ontem. Ela só escorre. Como isso pode vencer algo forte? O pai sorriu. Um dia você vai entender. O menino balançou a cabeça. Nunca vou entender. Isso é estúpido. Aquele menino era Bruce Lee, e ele estava errado, porque 15 anos depois, aquela filosofia estúpida se tornaria o núcleo de tudo que ele criou, mas não imediatamente, não facilmente, e não sem antes ele quebrar completamente. Esta é a história de como Bruce Lee não inventou o Mil Water. Ele a rejeitou, esqueceu, lutou contra ela, e então, em um momento de crise profunda, redescobriu e transformou uma filosofia de 2500 anos em uma arma pessoal. Uma filosofia que mudaria artes marciais, cinema e a forma como milhões de pessoas pensam sobre adaptação. Mas tudo começou com uma rejeição. Hong Kong, anos 1950. A infância de Bruce Lee. Bruce Jun Fen Lee nasceu em 1940 em São Francisco, mas foi criado em Hong Kong. Seu pai, Li Ruixuan, era ator de ópera cantonesa, famoso, respeitado e profundamente taoísta. Taoísmo não era apenas religião para Li Ruixuan, era modo de vida. Ele meditava, lia Lao Tzu, praticava Wu Wei, ação sem ação, o conceito de fluir com a vida ao invés de forçar, e tentava ensinar isso ao filho. Mas Bruce era o oposto de Mel Wurir. Ele era impulsivo, explosivo, agressivo. Nas ruas de Kowloon, Bruce se metia em brigas. Wawas e Kowloon, Bruce se metia em brigas. Muitas brigas, gangues de adolescentes, disputas de território, violência casual. Bruce não fluía. Bruce socava. E quando o pai tentava falar sobre ser como água, Bruce simplesmente não entendia. Pai, isso não funciona na rua. Se eu for suave, vou apanhar. Você não entendeu. Água não é apenas suave. Água também pode esmagar, pode derrubar montanhas. Mas primeiro, ela se adapta. Bruce não estava ouvindo. 1904. Bruce Lee começa Wing Chun. Preocupado com as brigas constantes, o pai de Bruce o inscreveu em uma escola de Kung Fu. Não para que ele brigasse mais, para que ele aprendesse disciplina. O mestre Ip Man, lendário praticante de Wing Chun, calmo, paciente, focado em técnica, não em força. E Wing Chun tinha uma filosofia interessante. Use a força do oponente contra ele. Soa familiar? Exatamente. É quase taoísta. Mas Bruce, aos 13 anos, não conectou os pontos. Ele aprendeu Wing Chun como técnica, mecânica, movimentos, não como filosofia. Ip Man tentou ensinar mais que técnica. Bruce, Kung Fu não é sobre vencer. É sobre entender. Entender o quê? Fluxo. Quando o oponente empurra, você puxa. Quando ele puxa, você empurra. Você se move com ele, não contra ele. Bruce ouviu, mas não absorveu, porque ele ainda estava focado em uma coisa, vencer brigas de rua. E Wing Chun funcionava para isso. Então ele continuou. Por 5 anos, Bruce treinou Wing Chun. Ficou bom. Muito bom, mas ainda pensava nele como um sistema de luta, não como filosofia de vida. 1969. Bruce Lee vai para a América. 18 anos. As brigas de rua estavam ficando sérias. A polícia estava envolvida. A família de Bruce estava preocupada. Então, em abril de 1959, Li Ruixuan tomou uma decisão: mandar Bruce para a América. Seattle, morar com amigos da família, começar de novo. Na noite antes de partir, o pai deu a Bruce um presente, uma cópia do Tao Te Ching. Leia isso quando estiver pronto. Bruce pegou o livro, colocou na mala, e nunca o abriu. Seattle, 1959-103. Bruce esquece o taoísmo. Em Seattle, Bruce começou a ensinar Kung Fu. Primeiro em garagens, depois em um pequeno estúdio. Ele era carismático, rápido, talentoso. Estudantes apareciam, alguns pagavam,
outros não. Bruce trabalhava em restaurantes para pagar aluguel. Estudava filosofia na Universidade de Washington, irônico, considerando que ele ignorava a filosofia que seu pai tentou ensinar, e continuou praticando Wing Chun, mas de forma rígida, ortodoxa. O jeito certo. Foi em Seattle que Bruce conheceu Linda Emery, uma jovem branca de família conservadora. Eles se apaixonaram. Casaram em 1964, e nesse mesmo ano, algo aconteceu que mudaria tudo. Oakland, Califórnia, 1964. Pocha, a luta que quebrou Bruce Lee. Bruce havia se mudado para Oakland, abriu uma escola de Kung Fu, e começou a ensinar não chineses, americanos brancos, negros, qualquer um. Isso enfureceu os mestres tradicionais de Chinatown. Você está traindo 3.000 anos de tradição. Kung Fu é segredo chinês. Kung Fu é segredo chinês. Bruce ignorou, continuou ensinando. Até que um dia, um desafio chegou. Wong Jack Man, mestre de Kung Fu tradicional, enviado pelos mestres de Chinatown. A mensagem era clara: pare de ensinar não chineses, ou lute comigo. Se você perder, fecha a escola. Bruce aceitou. A luta aconteceu em um porão. 7 testemunhas. Nenhuma câmera. Relatos variam sobre quanto tempo durou. 3 minutos. 10 minutos. 20 minutos. Mas todos concordam em uma coisa. Bruce venceu. Wong Jack Man foi dominado. Recuou. A luta acabou. Mas aqui está o problema. Bruce não se sentiu vitorioso. Ele estava exausto. Respiração pesada. Músculos doendo. E pensou: levei muito tempo. Se eu fosse realmente um mestre, isso teria acabado em 30 segundos. Essa luta quebrou algo em Bruce. Não seu corpo. Sua confiança em Wing Chun. Porque ele percebeu: Wing Chun sozinho não era suficiente. Era muito rígido, muito focado em uma maneira correta. E na luta real, não havia uma maneira. Havia apenas o que funcionava. 1975, 1977. A crise de identidade de Bruce Lee. Nos 2 anos seguintes, Bruce entrou em crise. Ele começou a questionar tudo. Wing Chun, Kung Fu tradicional, estilos, formas, regras. Por que estou limitado a uma postura? Por que não posso usar um chute de karatê se funciona? Ele começou a treinar com outros lutadores, boxeadores, judocas, esgrimistas, absorvendo técnicas, testando, experimentando. Mas algo ainda estava faltando. Uma filosofia unificadora, um princípio central para guiar tudo. E então, em 1967, ele se lembrou. Seattle, 1977. Bruce reabre o Tao Te Ching. Bruce estava visitando Seattle, sozinho em um quarto de hotel, estressado, frustrado, procurando respostas. E viu o livro, o Tao Te Ching, o presente do pai, ainda na mala, nunca aberto em 8 anos. Ele o pegou, abriu aleatoriamente. Capítulo 78. Nada no mundo é mais suave e fraco que a água, mas para atacar o que é duro e forte, nada pode superá-la, nada pode tomar seu lugar. A fraca vence a forte, a suave vence a dura. Todos no mundo sabem disso, mas ninguém é capaz de praticá-lo. Bruce parou de ler, releu. De repente, tudo fez sentido. Água não tem forma, mas se adapta a qualquer recipiente. Bruce pensou: Kung Fu não deveria ter forma fixa. Deveria se adaptar ao oponente. Água pode fluir, ou pode esmagar. Bruce pensou: luta pode ser suave, ou pode ser explosiva. Depende do momento. Água sempre encontra o caminho. Bruce pensou: não há caminho certo. Há apenas o caminho que funciona agora. Aquele momento. Naquele quarto de hotel, 1977. Foi quando Bruce Lee finalmente entendeu o que seu pai tentou ensinar 15 anos antes. Não intelectualmente, visceralmente. E nos próximos anos, ele transformaria essa compreensão em algo que o mundo nunca havia visto. 1971. Bruce aplica Mayweather em tudo. Bruce começou a ensinar de forma diferente. Antes, aqui está a técnica correta de Wing Chun. Agora, não há técnica correta. Há apenas o que funciona para você. Seus alunos ficaram confusos no início. Mas Bruce, qual é o jeito certo de socar? Não há jeito certo. Há o jeito que funciona para seu corpo, para seu oponente, para o momento. Ele começou a criar seu próprio sistema. Ou melhor,
antissistema. Chamou de Jeet Kune Do, o caminho do punho que intercepta, mas até o nome ele questionava. Nomear algo é limitá-lo. Jeet Kune Do não é um estilo, é ausência de estilo. E então veio a oportunidade de explicar isso ao mundo. 1971. Long Street. A cena que se tornou lenda. Bruce conseguiu um papel em uma série de TV americana, Long Street. Ele interpretava Lee Tsung, um instrutor de artes marciais que ensinava um detetive cego interpretado por James Franciscus. E em um episódio, Bruce teve a chance de explicar sua filosofia. A cena. Bruce e James em um dojo. James frustrado com o treino. James, eu não consigo. Estou pensando demais. Bruce, esse é o seu problema. Você pensa demais. Então o que eu faço? E então Bruce disse as palavras que se tornariam imortais. Empty your mind. Esvazie sua mente. Be formless, shapeless. Like water. Seja sem forma, sem shape, como água. You put water into a cup, it becomes the cup. Você coloca água em um copo, ela se torna o copo. You put water into a bottle, it becomes the bottle. Você coloca água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Você coloca em um bule, ela se torna o bule. Now, water can flow. Agora, água pode fluir. Bruce fez um movimento suave, ondulante com as mãos. Or it can crash. Ou pode esmagar. Bruce fez um movimento explosivo, como onda quebrando. E então, olhando diretamente para a câmera, e sem saber, para milhões de pessoas no futuro. Be water, my friend. Seja água, meu amigo. Aquela cena foi ao ar em 1971. Na época não foi particularmente notada. Apenas mais um episódio de TV. Mas décadas depois, aquela cena se tornaria uma das mais assistidas e citadas da história da televisão. Por quê? Porque Bruce não estava apenas falando sobre luta. Estava falando sobre vida. Be water não significa seja fraco. Significa seja adaptável. Não significa não tenha opinião. Significa não seja rígido. Não significa aceite tudo. Significa responda ao que é, não ao que você quer que seja. E isso ressoa com qualquer pessoa que já enfrentou mudança, perda, incerteza. Qual é a resposta quando o mundo muda de repente? Não resistir rigidamente. Adaptar fluidamente. Ser água. 1972 to 1973. Bruce vive Me Water. Nos últimos 2 anos de sua vida, Bruce aplicou Me Water em tudo. Em Enter the Dragon, ele não coreografava lutas com semanas de antecedência. Ele improvisava no set. Reagia aos oponentes. Fluía. Diretores ficavam frustrados. Bruce, precisamos planejar. Bruce, planejar demais mata a espontaneidade. Deixa eu sentir o momento. Em entrevistas, quando perguntavam qual é seu estilo, Bruce respondia: meu estilo é não ter estilo, mas você tem que ter alguma técnica favorita. Minha técnica favorita é a que funciona agora. Não a que funcionou ontem. Ele estava obcecado com remoção. Não adicionar mais técnicas. Remover as desnecessárias. Esculpir uma estátua não é adicionar pedra, é remover o que não é essencial. E em sua vida pessoal, Bruce estava sob pressão imensa. Hollywood, Hong Kong, família, fama, e ele tentava aplicar Me Water ali também. Nem sempre com sucesso, porque Be Water é fácil de entender, mas extremamente difícil de viver. 20 de julho de 1973. Bruce Lee morre, edema cerebral, morte súbita, choque global, e Me Water quase morreu com ele, porque nos anos 1970 e 1980, Bruce Lee era lembrado principalmente como ator de Kung Fu. As lutas, os gritos, os socos, a filosofia, esquecida. Mas então, a internet aconteceu. Anos 2000, Be Water ressurge. Alguém encontrou aquele clipe de Long Street, 1971, Me Water, my friend, e o postou no YouTube, e explodiu. Milhões de visualizações. Depois dezenas de milhões. Agora, centenas de milhões. Pessoas compartilhando, citando, tatuando. Por quê? Porque Me Water fala com algo universal. No mundo moderno, onde tudo muda rápido, onde carreiras desaparecem da noite para o dia, onde pandemias fecham o mundo, onde relacionamentos terminam, onde planos explodem,
Be Water não é apenas filosofia de luta, é filosofia de sobrevivência. E hoje, Nike usa em campanhas, Apple cita em apresentações, treinadores de negócios ensinam em seminários, terapeutas recomendam a pacientes com ansiedade. Mas quantas dessas pessoas sabem a história real, que Bruce Lee rejeitou Be Water aos 10 anos, que ele a esqueceu por 15 anos, que ele só a redescobriu depois de uma luta brutal que quebrou sua confiança, que ele a transformou de filosofia antiga em ferramenta pessoal, e que até o fim de sua vida, ele ainda estava aprendendo a vivê-la. A verdade sobre Be Water, Bruce Lee não inventou, Lao Tzu escreveu há 2.500 anos. Ip Man ensinou através de Wing Chun. Liu Aixuan tentou passar para o filho, mas Bruce Lee fez algo que ninguém antes havia feito. Ele pegou uma filosofia abstrata e a tornou concreta. Ele pegou palavras antigas e as traduziu para a ação moderna. Ele pegou sabedoria taoísta e a transformou em algo que qualquer pessoa, lutador ou não, chinês ou não, espiritualizado ou não, podia entender e usar. Porque Be Water não é sobre artes marciais, é sobre responder à vida. Quando você perde o emprego, você pode ficar rígido, desesperado, amargurado, preso ao que era, ou pode ser água, adaptar, fluir para nova oportunidade. Quando alguém discorda de você, você pode ser rochedo, insistir que está certo, quebrar relacionamento, ou pode ser água, ouvir, ajustar, encontrar caminho. Quando planos falham, você pode congelar, paralisia, medo, ou pode ser água, mudar rota, encontrar novo caminho. Água não tem ego. Água não diz eu deveria ser quadrada, quando colocada em copo redondo. Água simplesmente se adapta e continua fluindo. Mas aqui está a parte mais difícil. Água também pode esmagar. Be Water não significa ser passivo, significa ser responsivo. Às vezes água flui gentilmente ao redor de obstáculo. Às vezes água destrói o obstáculo. A diferença, água não escolhe baseada em ego ou raiva. Escolhe baseada no que a situação exige. E isso é o que Bruce Lee aprendeu. Não aos 10 anos quando o pai tentou ensinar. Não aos 13 quando Ip Man tentou mostrar. Mas aos 27. Depois de quebrar, depois de duvidar, depois de procurar. Porque sabedoria não vem de ouvir, vem de experimentar. E você? Quantas vezes alguém te deu um conselho que você rejeitou? Quantas vezes você pensou isso é estúpido? Ou isso não funciona? E quantos desses conselhos, anos depois, você percebeu que estavam certos? Bruce Lee levou 15 anos para entender Mer Brother. 15 anos de luta, de dúvida, de crise. E quando finalmente entendeu, ele não apenas o aplicou, ele o viveu, ele o ensinou, ele o imortalizou. E agora, 50 anos depois de sua morte, Be Water está em todo lugar. Em tatuagens, em pôsteres, em vídeos motivacionais. Mas a pergunta real não é, você conhece a frase? A pergunta é, você a vive? Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação. E filosofia sem prática é apenas palavras bonitas. Bruce Lee não inventou Be Water, mas ele provou que funciona. Não perfeitamente, não sempre, mas quando você realmente precisa adaptar, quando o mundo força você a mudar, quando rigidez significa morte e fluidez significa sobrevivência. Be Water. Qual conselho você rejeitou que agora percebe que era verdade? E quanto tempo você vai esperar para aplicá-lo? Fim.